E os Jogos Olímpicos chegaram ao fim, o que significa que, infelizmente, o atletismo nos Jogos Olímpicos também, e nesta já saudosa hora vou fazer um resumo da prestação portuguesa no desporto rei dos Jogos Olímpicos. Toda a gente sabe que é o atletismo. Eu sou o Rafa Baban, comentador desportivo, e para mim foram 11 dias de muito nervosismo, de angústias, de tristezas, mas também 11 dias de emoção, espetáculo e sempre muita sedução. E se quiseres recordar as prestações portuguesas, fica comigo até final deste vídeo, que é mais uma vez e sempre oferta de atletismo running e de propódio. Em atletismo running podes e deves encontrar as sapatilhas que os teus pés precisam, sempre a preços imbatíveis, e em propódio encontrarás o acompanhamento técnico, seja à presença, seja à distância, para atingir os teus objetivos desportivos. Já eu, para atingir os meus objetivos, não desportivos, mas os objetivos com este canal, preciso que carregues já com força no like, dedo no like, compartilha, faz o teu comentário, pois assim o YouTube passa a sugerir, vê que este vídeo é importante, então vai sugerir a outros usuários que também gostam do desporto. Por isso é muito importante atuares, agires e dares essa moral para mim, ao canal, para podermos espalhar o atletismo por Portugal. Então vamos lá, e vou por ordem cronológica, dia após dia, para relembrar tudo certinho. E quando parece que tudo já foi há muito tempo, porque aconteceu muita ação no atletismo e noutras modalidades, mas a verdade ainda passaram só 13 dias, desde o dia em que começou o atletismo. Desde que Ana Cabecinha e Vitória Oliveira inauguraram o atletismo em Paris 2024. De facto, foi logo no dia 1 de agosto, os 20 km de marcha, que abriram as hostes do atletismo nos Jogos Olímpicos, e Ana Cabecinha e Vitória Oliveira estiveram presentes. O percurso difícil, com uma temperatura acima do ideal, marcaram a despedida de Ana Cabecinha da competição, ela que chegou a Paris com uma preparação, toda a gente já sabia, longe do ideal, por ter dado à luz o seu filhote no início de maio. Portanto, como tinha sido anunciada como a despedida de Ana Cabecinha, só havia uma certeza: Ana Cabecinha iria terminar a prova, seja lá com o tempo que fosse, seja lá em condições que fosse, ela estaria ali a terminar, mas havia uma certeza que era, não iria estar no lugar que nos habituou. Ela que foi 3 vezes finalista em Jogos Olímpicos, 3 vezes finalista em Mundiais, Europeus e pronto. Longe das melhores, aconteceu a despedida da Ana Cabecinha, a melhor marchadora feminina portuguesa de toda a história. Isso aí, acho que não há discussão. Já Vitória Oliveira sofreu muito durante a prova, sentiu-se mal muito cedo, pensou em desistir, a desistência passou-lhe pela cabeça, mas resistiu, foi até ao fim, terminou a prova em 38ª classificada, com 1 hora 36 minutos e 22 segundos. E ficou lá no fim à espera de Ana Cabecinha, num momento simbólico, muito bonito, para dar um grande abraço, e realmente foi um momento muito bonito, cerca de 20 minutos depois de ter chegado a vencedora, a chinesa Xiaoyu Yang. Este dia ficou mesmo marcado pela vitória da Yang, que esteve fabulosa, e o pódio ali, enfim, face ao percurso e às condições, a prova de marcha feminina teve um nível altíssimo, e depois no lado masculino, o Brian Pintado venceu, e a medalha de prata foi para o Caio Bonfim, o brasileiro, finalmente uma medalha para o brasileiro que no final, de tão excitado que estava com aquela medalha, aproveitou para fazer um comentário bem provocador a quem lhe fez bullying estes anos todos. Disse, porque é que nós marchamos? Marchamos que é para mostrar que somos mais rápidos do que vocês, runners, que eu fiz os últimos quilómetros num pace de 3,47, 3,50, e há muitos runners que não conseguem baixar dos 4 minutos por quilómetro. Enfim, dia 1 fechado, vamos para o segundo dia, e no segundo dia Isaac Nader passou às meias finais de 1500 metros, numa prova bem rápida, passavam 6, ele foi sexto, e no final não pareceu assim tão confortável como noutras ocasiões. Lorena Basolo, com 41 anos de idade, foi a 44ª classificada nas eliminatórias de 100 metros, com 11,38, e Mariana Machado estreou-se nos Jogos Olímpicos, e claro, a tarefa dela era muito difícil, de ir à final de 5.000 metros, passavam apenas as 8 primeiras de cada série, e enfim, a Mariana foi 11ª na sua série, no geral foi 28ª,
15, 23, 26. A última volta foi muito boa, mas ficou por aí e acho que está satisfeita. Na qualificação do lançamento do disco, tivemos as grandes Liliana Cá e Irina Rodrigues. A Liliana Cá esteve no grupo A, onde lançou 62 metros e 43 centímetros e ficou à espera do grupo B para saber se iria avançar à final. Infelizmente, não avançou porque avançavam as 12 melhores e a Liliana Cá acabou na 14ª posição global da qualificação. Já no grupo B esteve Irina Rodrigues, que com 62 metros e 90 centímetros conseguiu o 10º lugar na qualificação, foi à final e a final seria passado 2 dias, uma final que chega pela primeira vez na sua carreira na 4ª presença olímpica. Nesse segundo dia tivemos ainda a qualificação de lançamento do peso, com Tsango Arnaudov e Francisco Belo, e que a priori eu tinha antevisto que teriam de lançar o melhor nível da época para chegar à final. O melhor da época de Belo era 20,78 e de Tsango 20,81. E, bem, o último a apurar-se para a final em Paris foi mesmo com 20,81. Foi o Marcos Thompson, da Noruega. Para isso, eles sabiam, tinham de arriscar. Francisco Belo afirmou que arriscou tudo para chegar à final, não conseguiu um lançamento válido. 3 nulos. Já de Tsango Arnaudov lançou 20 metros e 31 centímetros e saiu de Paris com um lugar de semifinalista, 16º, numa época em que teve os melhores lançamentos desde 2018. Em termos gerais, no segundo dia, só houve uma final, e foi a final incrível de 10 mil metros masculinos, que de prova recorde olímpico do Joshua Cheptegei, 26,43,14, 3 atletas abaixo de 27 minutos, houve 8 recordes pessoais, 3 dos quais foram recordes nacionais, Espanha, França e África do Sul. Que prova sensacional. No dia 3 de agosto só tivemos o Pedro Boaró em ação e na sua estreia foi 26º classificado no salto com vara, com 5 metros e 40. A marca de qualificação direta para a final era difícil, 5,82, mas a qualificação ficou decidida nos 5,75, com 10 atletas a passarem 5,75 e ainda houve 2 atletas a serem repescados com 5 metros e 70 para a final. Uma qualificação que ficou mais marcada por um certo derrubo de um atleta francês com a sua baguete, já que a sua parte genital deixou ali meio mundo a salivar por ter realmente um instrumento gigantesco, o que só mostra que está tudo errado neste mundo. Em 48 horas, este atleta francês passou de 6 mil seguidores nas redes sociais para mais de 100 mil e atualmente já vai em 250 mil seguidores. E aí é a loucura. Óbvio que se tivesse ido à final e não tivesse tido nenhum incidente e tivesse uma boa prestação, nunca iria sequer duplicar de 6 mil para 12 mil seguidores. Quanto mais 250 mil em 7 dias. Enfim, só para comparação, um duplo campeão olímpico, duplo campeão mundial, um dos GOATs do atletismo mundial da história, um homem que ainda continua a contribuir com o atletismo na função de treinador. Félix Sanches tem apenas 58 mil seguidores. Louco mundo, não é? Enfim, quanto ao resto do dia 3, destaque para o terceiro título olímpico de Ryan Krause no lançamento do peso, numa final que espetou um lançamento de 22,90 e aproveitou que depois choveu ligeiramente e nenhum atleta conseguiu chegar perto. Mas para mim o maior destaque vai para as duas medalhas, as duas primeiras medalhas de 2 países minúsculos, Santa Lúcia e Dominica, passaram a ter medalhas olímpicas e logo com ouro. Espetáculo. Santa Lúcia por intermédio de Julian Alfred, que fez uma marca deliciosa aos 100 metros, 10,72 e venceu a favorita Sha'Carri Richardson, e para mim isso foi lindo. E em termos de Dominica, teve a sua medalha de ouro por Thea Lafond no triplo salto, recorde nacional de 15,02, mais 1 centímetro do que o nosso recorde de Patrícia Mamona, que ela conseguiu nos Jogos de Tóquio, quando foi medalhada de prata. Nesse dia também Femke Bol brilhou ao dar a vitória espetacular à Holanda na estafeta mista. Que percurso, filha da mãe, parece sobrenatural. Realmente há coisas sobrenaturais a acontecer na Holanda. No dia 4, Loren Basolo entrou novamente em ação, fez a sua melhor marca da época aos 200 metros, 23,10, mas foram insuficientes para passar às meias finais e
teria de ficar para a repescagem marcada para o dia seguinte. O mesmo destino teve João Coelho nos 400 metros, ficou em quarto da sua série, 45-35, e ele partiu na pista 9, infelizmente. E só passavam diretamente os 3 primeiros, pelo que o João ficou para a repescagem no dia seguinte. Quem passou diretamente às meias finais foi Fatoumata Diallo, que esteve impecável nos 400 metros de barreiras, uma prova bem agressiva desde o início, e deu-lhe a sua segunda melhor marca da vida, 54,75, segundo lugar na primeira série das eliminatórias e passagem às meias finais. Meia final foi Isaac Nader que entrou em ação, entrou durante a tarde na meia final dos 1500 metros, uma meia final que se via bem complicada, com muitos homens rápidos, o Jakob Ingebrigtsen, Josh Kerr, Cole Hocker, Brian Coman. Eu acho que o Isaac deu tudo, deu a pele, mas não foi suficiente. Passavam os 6 primeiros e ele foi oitavo, com 3,34,75. Este dia, no geral, ficou marcado pela final de 100 metros, que apagou completamente o brilho da vitória do Ethan Katzberg no martelo, que venceu por mais de 4 metros de avanço, mas os 100 metros foram brutais, não houve recordes, para isso também era ponto assente, mas foi a primeira prova na história da humanidade que todos os atletas baixaram dos 10 segundos. E o primeiro e o oitavo ficaram separados apenas por 11 centésimos. E o campeão foi Noah Lyles, com uma margem de 5 milésimos apenas sobre o jamaicano Keishan Thompson, que liderou a prova basicamente até aos 98 metros, só que ali no último instante Noah Lyles passou, depois de ter vindo a fazer ali os últimos 40 metros. Eu pessoalmente não gosto do estilo do Lyles, mas é impossível negar que ele é um osso duro de roer. Não se contraiu, manteve-se relaxado e nunca se deu por derrotado numa prova que durou 9 segundos e 79 centésimos. E era a prova que ele podia perder, mas não perdeu, e para isso até bateu o seu recorde pessoal. Acabámos o dia 4, vamos ao dia 5. Dia 5, João Coelho e Lorene foram às suas séries de repescagem para tentar o acesso às meias finais. João Coelho foi quinto classificado na sua série com 45,64, ficou pelo caminho. Teve azar porque a série dele foram mais atletas nas séries anteriores. Muitos atletas não compareceram. Já a Lorene Basol voltou a correr novamente uma melhor marca da época, 23,08, mas também não deu para passar às meias finais. Ainda de manhã, Cátia Azevedo esteve nas eliminatórias 400 metros, correu a volta à pista em 52 segundos e 73 centésimos e ficou para a ronda das repescagens. À tarde, a doutora Irina Rodrigues apresentou-se na sua primeira final de lançamento do disco olímpica e foi nona. Tão perto de entrar nos lugares de finalistas, receber um diploma olímpico, mas pronto, lançou 61,19 metros ao segundo ensaio e ao terceiro deu tudo e foi nulo. Por isso não entrou nas 8 primeiras, que são as únicas que conseguem ter os 3 ensaios finais e ter uma competição com 6 lançamentos. E no final a Irina, ela própria disse que tinha um sabor amargo, mas se no início, eu acho que se no início da época, sem clube, sem apoios, lhe dissessem que seria quarta nos europeus e entraria na final olímpica, se calhar ela não acreditava. Mas conseguiu e para mim foi a melhor época de Irina Rodrigues aos 33 anos. A vencedora do disco foi a Valéria Hallman, que defendeu o seu título de Tóquio com 69,60 metros, e Sandra Perkovic Elkasovic agora ganhou a medalha de bronze, terceira medalha olímpica. O dia 5 ficou claramente marcado e não podia deixar de ser por Armando Duplantis, que bateu o recorde mundial pela 9ª vez na sua carreira, 6,25 metros, depois de 2 ensaios em que eu vi que os postos não estavam claramente bem colocados, e no terceiro ensaio, eu não sei se ele mexeu nos postos, não consegui detectar, ou se ele entrou melhor, deu tudo certo, saltou altíssimo os 6,25 metros, e o estádio veio abaixo. Foi espetacular ver, inclusivamente, o ex-recordista mundial Renaud Lavillenie a celebrar como um louco mais um recorde do homem que lhe roubou o recorde do mundo há uns anos atrás. Mas pronto, eu acho que eles são amigos para sempre. Vamos agora para o dia 6. Amanhã começou da melhor maneira com Salomé Afonso a brilhar
a conseguir a difícil qualificação para as meias finais, foi quinta na sua série, passavam 6, bateu o seu recorde pessoal por mais de 1,5 segundos e não pareceu assim tão desgastada no final. E depois veio a qualificação do lançamento do dardo e Leandro Ramos lançou 75 metros e 73 centímetros no primeiro ensaio. Depois tinha de arriscar, arriscou para poder sonhar com a final e acabou por ter 2 nulos. O sonho da final terminou, mas convém lembrar que a primeira presença de um lançador do dardo masculino em Jogos Olímpicos aconteceu agora, em 2024. E há 8 anos atrás, se calhar há 4 anos atrás, era praticamente impossível, era muito mais difícil imaginar esse cenário de um dardista português nos Jogos Olímpicos, era mais difícil do que eu casar com a Catarina Furtado. Tão difícil que eu ainda nem sequer conheço a Catarina Furtado. E o Leandro Ramos já conseguiu esse improvável de ser olímpico em 2024. Parabéns, Leandro. Na manhã de dia 6 tivemos ainda a Gato Souza e Cátia Azevedo, que não avançaram às fases seguintes. No caso da Gato Souza foi uma triste infelicidade, claro. Ela chegou meio tocada, como quem diz, condicionada fisicamente. Foi uma época difícil em que geriram bastante para não estragarem e para não haver uma paragem longa, mas em Paris a Gato Souza vinha mesmo com um toque e saltou 6,34 m como melhor e não avançou para a final. Já na repescagem dos 400 metros, um dia depois de ter corrido 52,73, Cátia Azevedo conseguiu o seu melhor da época, 52,03, mas foi insuficiente para passar às meias finais. Às meias finais passou Fatoumata Diallo 2 dias antes e aqui esteve no dia 6 à tarde na segunda meia final dos 400 metros barreiras e foi sexta, novamente abaixo de 55 segundos, o que é fantástico, 54,93, marca que lhe deu o 17º lugar na geral. Este dia 6 ficou claramente marcado a nível global pela final dos 1500 metros, masculino, que final, provavelmente a final com o melhor nível global destes jogos no atletismo, 6 homens abaixo de 3,30, 10 homens abaixo de 3,31 e podiam ter até sido os 12 finalistas abaixo de 3,31, não fosse aqueles 2 quenianos tirarem o pé do acelerador quando viram que já não conseguiam medalhas. Houve 7 recordes pessoais, 3 desses foram recordes nacionais e tudo proporcionado por um tipo que vi durante estes jogos que realmente é muito odiado e alvo de muita inveja. Pá, o puto é bom, como diriam aqui. Puto é bom. É bom. É simplesmente bom. E não é possível não darem mérito a Jakob Ingebrigtsen, nem que seja por tudo o que tem feito, sendo um norueguês branquinho, num mundo de meio fundo dominado há décadas por africanos ou afrodescendentes, e o Jakob realmente tem feito umas coisas incríveis e ainda por cima tem uns tomates gigantescos, quase do tamanho da sua boca. É que o Jakob foi para a final olímpica dos 1500 metros sem medo, frontrunner, meteu um ritmo fortíssimo que até as lebres se assustariam de passar àquele ritmo se tivessem de levar a prova até aos 1000 metros, quanto mais fazer 1500 metros àquele ritmo. Ritmo que chegou a estar na rota do recorde do mundo. E eu adoraria ter visto o recorde do mundo, mas era difícil. Sozinho era difícil. E ainda por cima, ali a 200 metros do final, viu-se que realmente o Jakob foi-se abaixo, um pouco abaixo, não muito, e vieram ali 3 tipos que pareciam um Maxo com polícia, tão raivosos que vinham atrás ali dos bandidos. Vinham a espumar mesmo. Raiva! Passaram o Jakob e num duelo que se antevia ser apenas entre Jakob Ingebrigtsen e Josh Kerr, o único consolo do Jakob talvez seja de que o campeão olímpico não foi o Kerr. O campeão olímpico foi o Cole Hawker, que nunca tinha baixado dos 3,30. Atenção, nunca tinha baixado dos 3,30 e na final olímpica correu em 3,27,65. Parece que ele agora anda de Ferrari. E esta analogia é só para bons entendedores. Michele. Enfim, o Kerr foi segundo e o outro norte-americano fechou o pódio, o Yared Nugusu,
que também fez um grande recorde pessoal. Foi uma prova sensacional. Passando ao dia 7, que foi o único dia, foi o dia da qualificação do triplo salto com a presença de Pedro Pichardo e Tiago Pereira, foram os únicos portugueses em ação. Pedro Pichardo qualificou-se para a final de uma forma mais fácil do que eu de fazer uma analogia marota. Ele saltou logo 17,44 m, primeiro ensaio ficou apurado, enquanto Tiago Pereira sofreu ali 3 ensaios e as coisas não correram bem. Em todas as tentativas, o Tiago diz que houve erros técnicos diferentes e acabou apenas com 16,36 m na 25ª posição, e digo apenas porque ele tinha capacidade de perfeitamente ir à final. O último atleta a passar à final saltou 16,79 m, só que realmente o Tiago admitiu, não encontrou o seu melhor salto, as coisas não lhe correram bem e houve ali os erros técnicos diferentes em cada um dos 3 saltos. Neste dia houve várias finais, mas a que me impressionou mais foi a dos 400 metros masculinos. 5 atletas entre 43,30 e 43,87. Meu, é de ficar sem o que dizer. Sem palavras. Ainda por cima a prova parecia que estava decidida a 100 metros do fim. O Matthew Hudson Smith ali a dominar, com aquela passada. Só que veio lá de trás um Quincy Hall a escarrar-se todo desde os 250 metros de prova. Meu, que loucura, que loucura. Eu vi o replay em câmara lenta da prova, em que foram várias fases da prova, e depois ali na curva, na passagem, pronto, aos 250, faltando 150 metros, o Hall vinha ali todo roto, vinha a abanar, todo descarrado, meu, a babar-se, meu, e depois foi buscar forças, não sei, lá às cenas ancestrais, ou foi puxado por algum tipo de bruxaria, porque aquilo foi surreal, surreal. Mais um Ferrari aqui, epá, que recuperação, que vontade, epá, sério, parecia que ele ia ali com mais vontade de um touro mandar uma martelada num toureiro, e venceu com recorde olímpico. Atenção, recorde olímpico, 43,40. O Hudson Smith bateu o recorde europeu e o Samo Konga, no terceiro lugar, bateu o recorde nacional da Zâmbia. Também Jeremy Richards, da Trinidade e Tobago, bateu o seu recorde nacional na 4ª posição. E atenção, Kirani James, I don't know, ele foi 5º, com 43,87. E vamos andar 12 anos para trás, em 2012, quando ele foi campeão olímpico, correu em 43,94. Isso só prova que há aqui disciplinas que a evolução foi tremenda, profundidade de resultados excelentes, e esta final de 400 metros foi espetacular também. Passando agora ao 8º dia, foi o dia de Jéssica Enxuda e Eliana Bandeira entrarem na qualificação de lançamento do peso. Enquanto a Jéssica lançou 18,36 e qualificou-se para a final, Eliana Bandeira, na sua estreia olímpica, não conseguiu apurar-se para a final, mas também não ficou longe. Esteve bastante bem com 17,97 m, o que lhe deu o 15º lugar no global, ou seja, semifinalista olímpica. Parabéns, Eliana. À tarde, Salomé Afonso brilhou novamente, não passou à final, mas brilhou. Beneficiou, claro, de uma meia-final rapidíssima, foi sempre na cauda do pelotão, por opção das outras atletas da frente, que aquele dia mesmo fortíssimo, e passaram a 61 aos 400, 2-1, 2-2 aos 800, e ela aguentou, e no final, mesmo tendo sido 12ª na sua série, tornou-se a segunda portuguesa de sempre, na história da humanidade, a baixar dos 4 minutos, e tornou-se também a segunda portuguesa de sempre, atrás de Carla Sacramento, com os seus 3,59,96. Que é fantástico. Também é fantástico. Aquela tinha chegado a Paris com um recorde pessoal em 4,06 poucos. Um rumo de 6 segundos é sempre magnífico. A nível internacional, óbvio que o grande destaque deste dia foi Sydney McLaughlin-Levron, por ter batido o recorde mundial dos 400 metros barreiras, e o próprio Sebastian Coe diz que esta foi a prestação dos jogos, não teve contenção às outras modalidades, mas diz que aquela, pelo tempo, pela marca e pelas cenas físicas, fisiológicas,
diz que aquele foi o resultado dos campeonatos e cada vez realmente ela está mais perto de baixar dos 50 segundos aos 400 metros barreiras, o que é uma brutalidade. 50-37 e deixou a sua grande rival, a Femke Bol, se é que ela tem rival, mas a Bol ficou nas covas, tendo pagado caro por ir ali no ritmo de recorde do mundo. Acabou em terceiro, já nos 52 segundos. Se a marca de Sydney McLaughlin-Levrone foi a melhor do dia, talvez dos jogos, a prova do dardo, para mim foi a mais incrível. A final do dardo foi incrível. E, por exemplo, o checo Jakub Vladlej lançou 85 metros e 88 metros e 50. E foi apenas quarto. Aí é loucura. Aí é loucura. Por exemplo, o Kershaw Walcott, campeão olímpico em 2012, lançou mais de 86 metros pela primeira vez numa edição dos Jogos Olímpicos. E foi sétimo. E quando ele foi campeão olímpico, lançou 84 metros. E quando ganhou a medalha de bronze, ganhou com 85 metros. E agora, com 86 metros e tal, fica em sétimo. Isto só prova que esta final foi um nível altíssimo, impressionante. Ainda por cima, o vencedor bateu o mesmo recorde olímpico, que é o paquistanês Arshad Nadim, parece uma figura aqui, a ex-figura do atletismo português, dos lados de Santarém, e esse paquistanês Arshad Nadim disputou 92 metros e 97 centímetros. Que resultado! Espetáculo! Grande marca e grande resultado, se quiserem ter a certeza do que eu estou a dizer. Mas pronto, vamos lá ao nono dia. O dia da tão desejada medalha olímpica finalmente chegou para o atletismo português, através do suspeito do costume, só podia ser ele, na falta dos outros, Pedro Pichard, que defendia o seu título olímpico de Tóquio e acabou por ser segundo classificado. Medalha de prata que foi celebrada com mais sinais de felicidade do que a prata nos europeus, e o vencedor nas duas provas foi o mesmo, foi o espanhol Jordan Dias. Mas eu fiquei surpreendido porque realmente vi Pichard feliz por ter vencido mais uma medalha olímpica, ainda por cima há apenas 2 centímetros do Jordan Dias, 17,86 contra 17,84. Estes atletas estão muito iguais, apesar de diferença de idades em termos de performance, estão muito parecidos. O Pichard, por exemplo, saltou de 17,84, 17,79, 17,81. Jordan Dias saltou 2 vezes 17,84. Aliás, não, saltou 17,84, 17,85 e 17,86. Impressionante. Infelizmente, para nós, ficou para o lado espanhol. Já a final do lançamento do peso, Jéssica Inchud conseguiu o diploma olímpico, na 8ª posição, com 18 metros e 41 centímetros, o que, ao meu ver, é fantástico. Claro que podíamos dizer que se ela tivesse feito o recorde pessoal, os 19,10, ficaria em 6º, mas isso não existe. Até porque se fosse por recordes pessoais, ninguém ia a Paris e a Jéssica nem sequer ficaria com o lugar de finalista. Nem nas 12 que foram à final. E se fosse por recordes pessoais na final, ela ficava em 11ª, portanto o 8º é bem bom, bem bom. Mas isto, pronto, foi só um à parte, um abre-olhos para quem acha que os atletas portugueses competem sozinhos e deviam todos trazer medalhas e grandes resultados e grandes marcas. Agora houve uma discussão aí nas redes sociais, marcas e resultados, enfim. Em termos globais, para além da prova do triplo salto, houve os 400 metros femininos, para mim de espetacular valor. Marileide Paulino, da República Dominicana, oh yeah! Da República Dominicana, rebentou com o recorde olímpico, tornou-se a 4ª melhor atleta de sempre, dos 400 metros, teve ali à beira quase de baixar dos 48 segundos, e eu acho que ela podia ter baixado, se não tivesse feito ali uma travagem. Ela não meteu o pé no acelerador até a final, essa é a verdade, e correu em 48,17, à frente da 3ª melhor atleta de sempre dos 400 metros, a Nasser, a Salva Aide Nasser, que
foi segunda com 48,53 e Natália Kaczmarek da Polónia foi terceira com 49 segundos, não, aliás, abaixo dos 49 segundos, o que é um pódio de altíssimo nível. Já os 400 metros de barreiras, anunciados já há muito tempo como a grande prova destes jogos, acho que desiludiu um pouquito, pá, desiludiu. Ray Benjamin venceu com 46,46, igualou o seu season best, mas não houve grande réplica do Carson nem do Alisson dos Santos. Aliás, o Alisson, para mim, parece que chegou a Paris ali sem o gás todo, pá. Ou gastou durante a época, que ele abriu muito bem a época, mas realmente o Ray venceu confortavelmente 46-46 e já o Carson e o Alisson foram para a casa dos 47 segundos. Aliás, 47-06 e 47-26 daria para ganhar praticamente todos os Jogos Olímpicos até 2020. Foram tempos fantásticos, realmente, tanto do Carson e como do Alisson Santos. São tempos fantásticos, não se enganem, mas todo mundo pensava que eles iriam, os três, correr abaixo de 47 e com uma luta até mesmo aos últimos metros. Não aconteceu. O Warholm partiu muito menos agressivo que o normal. Ele partiu na pista atrás do Ray Benjamin, e se calhar isso fez com que ele fosse mais na contenção, à espera de depois surpreendê-lo na reta da meta, e ainda por cima o Ray vai ali num ritmo que parece que é um pasteloso, é um falso lento mesmo. Aliás, um falso rápido, que o gajo é bem rápido, mas parece que vai ali bum, 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 e pelos parciais ele é muito equilibrado e quando o Asilati começou a bater, o Warholm não conseguiu acompanhar, o Ray seguiu, não houve ali, para mim não houve mudança de andamento, apenas o Warholm não conseguiu aguentar aquele ritmo que é forte, sim, mas que se ele tivesse alguns metros de vantagem talvez fosse mais animado para as últimas duas barreiras. E ali a partir da oitava o Warholm parecia que tinha corrido uma maratona e estava desidratado. Pode ter sido apenas a minha impressão, mas como foi máximo dos 400 metros de barreiras, penso que esta prova desiludiu o mundo do atletismo. Mas, olha, quem também não ficou totalmente contente com a sua classificação foi Samuel Barata na maratona, no dia 10, no dia seguinte. Ele, à medida que a maratona olímpica se aproximava, ele foi baixando as expectativas. Acho que se falou inicialmente num top 15, top 20, depois top 30, depois na primeira metade, o que significa um top 40. O percurso exigia realmente cautela e de facto Samuel Barata admitiu ter sido bastante cauteloso, conservador demais até na primeira metade. Passou à meia em 1:6:10 e depois foi recuperando lugares, mas no final não chegou ao top 40, foi top 50, na 48ª posição, com 2 horas 13 minutos e 23 centésimos. Centésimos não, segundos, 2 horas 13 minutos e 23 segundos. O tempo é de respeito, aí não há dúvidas, para o percurso que foi, mas como o nível está altíssimo, essas duas 13:23 deram-lhe apenas o 48º lugar. Mas se olharmos só para a marca em si, foi a segunda melhor marca feita por um português em Jogos Olímpicos, depois de Carlos Lopes, quando venceu a Maratona Olímpica de 84 em Los Angeles. E só para referência, em 2004, há 20 anos atrás, Alberto Chaissa foi finalista, foi 8º classificado e correu em 2:14:17. Isto só prova que o nível está mesmo altíssimo, mesmo. Na maratona e noutras disciplinas. Mas enfim, no dia 10 finalizaram-se as provas no Stade de France e foi um final de tarde, início de noite incrível. Provas excepcionais, de altíssimo nível, como eu estava a falar. 800 metros masculinos, o grande favorito perdeu, foi terceiro, e o pódio foi todo abaixo de 1:41:50. Já imaginaram? O Emmanuel Wanioni foi o campeão com 1:41:19, passou a terceiro homem de toda a história, atrás de David Rudisha e Wilson Kipketer, para não falar do Marco Arop, do Canadá, que foi vice-campeão olímpico e passou a quarto sempre, destronando o Daniel Sedjati, que era o maior favorito, e viu-se passar no ranking de sempre de terceiro para quinto. E ele correu em 1:41:50. Já nos 5.000 metros, Jakob Ingebrigtsen redimiu-se,
levou o ouro de forma incontestada nos 5.000 metros, muito forte, aquele final muito fortíssimo, 800 metros de luxo mesmo. Já sobre os 1.500 metros femininos, Faith Kipyegon venceu com o recorde olímpico, e imagine só, a Laura Muir bateu o seu recorde pessoal, 3.53.37, 3.53.37, e vou voltar a repetir, 3.53.37, e foi apenas quinta. Isso é loucura, insanidade. Os 1.500 metros, tanto do lado masculino como do lado feminino, estão num nível, uma profundidade louca. Depois tivemos recordes mundiais, nas estafetas 4x400 metros, 400 metros masculina, tivemos o recorde mundial, recorde olímpico, aliás, não foi recorde mundial, foi recorde olímpico. Tivemos vários recordes nacionais, 5 recordes nacionais, 3 dos quais recordes continentais. Os Estados Unidos venceram, é verdade, mas o que encheu o olho foi o Botsuana, minha nossa, o Letsile Setebogo, campeão olímpico dos 200 metros, fez uma prova, um percurso espetacular, o último percurso do Botsuana, ele pegou o testemunho atrás da Rei Benjamin, ali 2 metros sensivelmente, e acabou quase lado a lado, quase batia ao Rei Benjamin, que não é fácil, o campeão olímpico dos 400 metros. E depois nos 4x400 metros femininos também houve 5 recordes nacionais, apenas um continental, que foi até das campeãs norte-americanas, e o tempo foi excepcional, 3:15:27. Deram mais de 4 segundos de avanço às holandesas. Uma equipa com a Clavé e a Bol. É incrível, é incrível. Mas pronto, para acabar os jogos e o atletismo nos jogos, tivemos ainda ao dia 11, em que se disputou apenas a maratona feminina, prova vencida por Sifan Hassan, que tinha sido bronze nos 5.000 metros, 10.000 metros também, e ali na maratona a Sifan venceu ao sprint 2:22:55, e depois, a cerca de 13 minutos depois, chegou a nossa Susana Godinho Santos na 57ª posição com 2:35:57, passou a 1:15:10, 1:15:3 à meia, mas prova que foi com cautela, é verdade, mas acabou mesmo por sofrer à mesma na segunda metade. Teve câimbras depois daquela subidona colocada ali para matar as pernas, e acabou por fazer a segunda metade na casa de 1:20, ficou além daquilo que ela própria esperava. E com isto, olha, fechou o atletismo olímpico, já a desejar pelos próximos, claro, que serão em Los Angeles em 2028, mas calma, faltam 4 anos e ainda há muita coisa vai acontecer, muitos atletas vão surgir, muitos atletas se vão estabelecer, e em termos portugueses, em 2021, quando foram os Jogos de Tóquio 2020, eu acho que ninguém esperava que fossem 22 atletas em Paris 2024, em que 11 desses atletas, 50% desses atletas, seriam estreias. O que é um muito bom sinal, é mesmo assim, evolução, renovação, e mal era se não houvesse, não é? Mas pronto, fico por aqui com este resumo, que já está extenso, mas é um resumo merecido, já que não houve o acompanhamento diário, não se justificava, senti que face aos números que tenho vindo a ter de visualizações, e este canal passou a ter, e também pelas minhas funções para o atletismo português durante os jogos, então senti que não faria sentido, então fiz este resumo final, e se gostaste deste resumo, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, e se ainda não te inscreveste, está na hora, porque hoje há promoção, é totalmente grátis, clicar no botão e ficas com a tua inscrição, só para rimar, mas pronto, é mesmo isso. Passas a receber notificações dos vídeos, se o YouTube lhe apetecer fazer essa divulgação, mas só faz se tu fores inscrito, ok? Um grande abraço e até breve. Muito obrigado.